Queridos, que o Senhor esteja te abençoando profundamente nessa hora, e eu espero que a palavra que a gente tem para compartilhar possa ser caminho de vida para a tua vida. Tem um texto em Isaías, capítulo 9, versículo 6, muito conhecido nosso, que fala sobre o maior homem que andou sobre a face da terra, chamado Jesus de Nazaré. E Isaías, profetizando sobre o nosso Senhor, ele fala nesse texto de uma forma muito interessante, quando ele começa dizendo: eis que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O que eu acho tremendo nesse Senhor da história, esse Deus absoluto, que ele é tão marcante que você hoje não tem como falar de nada na humanidade sem ter uma referência nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glórias, pois a ele eternamente amém, é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 11, 36. A própria história é marcada por ele, né? A história é marcada antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é o centro de tudo isso. E o que eu acho tremendo é quando ele começa a falar isso, que o menino nos nasceu. Toda a expectativa está em cima de um menino, né? E esse menino que nos nasceu, um filho se nos deu, graça, né? Um filho, ele tem pai, ele tem origem, ele tem procedência, e esse pai o ofereceu, que é o nosso Deus, aleluia. Mas o que eu acho tremendo também é quando ele fala assim: um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros. Isso me chama muita atenção, porque quando eu reporto essa palavra ombro, eu vou lembrar que Jesus na crucificação, ele levou a cruz no seu ombro. Eu vou lembrar que no livro de Êxodo fala que quando o sumo sacerdote entrava diante de Deus para oferecer sacrifício pelo povo, ele entrava com duas pedras de ônix, uma no ombro esquerdo e outra no ombro direito, e ele, em cada pedra ele tinha 6 nomes das tribos, os quais, quando ele entrava uma vez ao ano para oferecer sacrifício ao Senhor, esses nomes tinham que estar sobre o sumo sacerdote. E ali ele levantava os braços, ministrava e tudo mais. E eu acho interessante isso. Nós não podemos abrir mão de sempre estar colocando a nossa família diante de Deus, apesar de tudo, aconteça o que acontecer. E quando ele levava isso, talvez muitas vezes o sumo sacerdote pesasse os braços, cansasse, porque levar o peso da família não é fácil. Levar aquele irmão ou irmã, aquele pai, aquela mãe, esposo ou esposa, não sei, alguém da tua linhagem sanguínea, que não quer nada com Deus, que muitas vezes é mais rebelde do que tudo, não é fácil, dá vontade de desistir. Nós muitas vezes falamos do amor de Deus para tanta gente fora e eles vêm para o Senhor, e muitas vezes da nossa própria casa são as maiores resistências, os nossos grandes campos de batalha, e a gente cansa, mas a gente não pode deixar de ir para diante de Deus apresentando a nossa parentela. É ombro, é pesado, cansa, mas é propósito. Mas quando eu caio em Isaías capítulo 22, versículo 22, fala que a chave da casa de Davi estará no seu ombro. Tremendo isso, tremendo. Porque quando Jesus vai para o Gólgota, ele leva a cruz. E o que eu acho lindo é que na antiguidade, uma das formas das chaves era o formato de uma cruz. Ou seja, a cruz ela abre o céu, mas ela fecha o inferno. É o que Jesus falou com Pedro em Mateus capítulo 16. Dar-te as chaves do reino. O que ligares nos céus terá sido ligado na terra e vice-versa. E é quando para mim ele fala isso sobre ombro. Lucas 15, quando o dono das ovelhas carrega a ovelha nos ombros para não feri-la, para não se cansar demais, para cuidar dela, para ela chegar bem em casa. Me fala de um Deus que governa, de um Deus que ama, um Deus que é cuidadoso. Mas o que eu acho tremendo é que também ele fala que o governo estará sobre os seus ombros. Que governo que é esse? É o governo da morte. É o poder que ele tem sobre a morte. Ele governará sobre a morte. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala: onde está, a morte, a tua vitória? Ele venceu. Ele venceu. E quando Isaías fala em 22, que ele diz: porque a chave da casa de Davi está no seu ombro, só pode haver um verdadeiro louvor. Deus só pode aceitar um verdadeiro louvor se houver cruz, se houver morte, se houver caminho de Gólgota, lugar da caveira, se houver ressurreição. O que abre os céus é o que Jesus fez por mim e por você há 2000 anos atrás. E ele diz isso. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome me fala de atributo, de caráter. Ele está dizendo não que vai chamar João, Pedro, Paulo, Luiz, Ricardo. Não, ele está falando de atributos deste Jesus que não tem outro igual.
E ele fala, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, algumas traduções até colocam maravilhoso conselheiro, continua sendo ele, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O que eu acho lindo em Pai da eternidade é que Pai me fala de origem, mas eternidade me aponta para algo que não tem começo nem tem fim. E Deus é tão Deus, tão tremendamente Deus, que até a eternidade, que procede dele, que não tem começo nem fim, ele é a origem da própria eternidade. E mais tremendo ainda quando ele fala príncipe da paz. Se é príncipe é porque é filho. Voltou à aliança da paternidade. Príncipe da paz, preparando para ser rei, porque todo príncipe vai assumir o trono. E príncipe da paz, de uma paz verdadeira, como Jesus falou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Né? Existe uma paz que o mundo oferece. Não adianta nós queremos nos iludir dizendo que não. Não adianta nós nos iludirmos dizendo que o mundo não tem algo bom. Isso é ilusão, tem. Só que o que o nosso rei tem é melhor do que qualquer coisa que o mundo pode dar. Aleluia. Príncipe da paz. É esse menino que nasce. Né? E aí a gente tem todo um berço católico que ainda permeia as nossas igrejas, conforme o nascimento de Jesus, que nós vemos ali uma simbologia tão forte, né? Que quando Jesus nasce, anjos vão até certos pastores e falam, olha, nasceu em Belém o rei dos judeus, corram lá para ver o Salvador. E eles vão. E é interessante que o primeiro grupo que é chamado é pastor. Por quê? Porque quem nasceu foi um cordeiro. E quem tem que ver cordeiro? Quem tem que ver ovelha? É pastor. Mas o que eu acho mais interessante é que esses pastores vão lá no estábulo em Belém, veem a Jesus e vão embora. Que coisa! Foram embora. Isso me chama demais a atenção. É o Redentor, é o Salvador. Por que não ficaram? Foram embora. Deixaram. E aí em Mateus capítulo 2, versículo 11, fala que os magos encontram Jesus, e aí tem esse berço católico, né? Dizendo que quando Jesus nasceu, 3 reis magos foram visitar a Jesus na manjedoura, no estábulo lá, e ainda dão até nome, Gaspar, Belchior e Baltazar. E o que eu acho mais assustador é que a Bíblia não fala nada disso. Não fala nem que eram 3 e nem que eram reis, só falam que eram magos, podiam ser 5, podiam ser 10, podiam ser 2, o texto não diz. E o mais maravilhoso é que o texto em Mateus capítulo 2, versículo 11, fala que acharam Jesus na casa. Ele tinha 2 anos de idade, que o texto fala que segundo o tempo que inquiriram de Herodes, que havia nascido. E aí, de repente, eles encontram um menino de 2 anos de idade. Mas nas nossas igrejas, nos nossos cultos, no finalzinho, quando tem a cantata de Natal, tem 3 reis magos chegando num estábulo, vendo Jesus numa manjedoura. Não tem base na palavra. Eu não sei se você entende. Esses enganos servem para roubar a verdade que a palavra de Deus coloca para nós. Nós vemos 3 presentes, mas isso não quer dizer que foram só 3 pessoas. Ouro, incenso e mirra, todos podem ter dado um pouco de cada, um pode ter dado de um, outros deram só incenso, outros deram mirra, ouro, incenso. O texto não fala, mas nós temos um berço que não analisamos a palavra e pregamos uma mentira. E o que liberta é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, João 8. Mas o que é mais interessante é que a mentira leva para o cativeiro. E se a mentira leva para o cativeiro, toda vez que eu prego uma mentira, eu estou me declarando em cadeias e eu estou colocando outros em cadeias. Eu preciso entender isso. Entender que a verdade de Deus, ali ela está falando de simbologia. O primeiro grupo são os pastores, mas os pastores adoram e vão embora. Os magos vêm, adoram e presenteiam, depois vão embora. E por divina revelação. Porque Herodes queria ter com Jesus para matá-lo. E isso me fala de uma simbologia tremenda. Pastores, Israel veio, adorou, mas foi embora. Não receberam. Mas João capítulo 1 fala assim, mas a todos, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, os magos, porque eles adoraram, eles ofertaram. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, os gentios. Eu, você, nós. Somos exatamente o grupo que apareceu um tempo depois, 2 anos depois. Né?
2 anos depois de Jesus ter nascido. E aí eles recebem uma revelação para não voltar pelo mesmo caminho, para não encontrar com Herodes, para que Herodes não viesse contra Jesus. Essas pequenas coisas, aparentemente, me chamam muita atenção, porque elas nos roubam certas verdades da palavra de Deus em relação a quem é Jesus e o que Jesus fez e faz por nós. E eu queria te desafiar com essa mensagem, espero que ela te edifique, a pensar um pouco mais. Nós temos sido ensinados a ser um povo que não pensamos, não analisamos. Nós ouvimos, dizemos amém e vamos embora para as nossas casas pregando aquela verdade e acabou. E muitas vezes ela não é verdade. Entenda uma coisa, querido, o reino espiritual, ele não é um livro de receita. Faça assim, 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 assim e vai acontecer. A minha experiência é uma, a sua é outra, com outro irmão vai ser totalmente diferente, com outro vai ser diferente, dentro do mesmo contexto. Mas Deus, ele é muito pessoal. Muito pessoal. O pecado que um comete, ele se arrepende, Deus derrama graça, outro peca, já colhe a consequência, outro não colhe, e por aí vai. Muitas vezes nós dizemos assim, é uma verdade, o que o homem semear, isso ele vai colher, a palavra fala isso, mas quantas vezes nós também colhemos coisas que nós não semeamos, não é verdade? Quanta coisa que de repente você colheu que foi outro que fez e veio a atingir até a tua vida. Nós não podemos esquecer disso. Nós somos chamados para sermos seres pensantes pelo Espírito, porque temos a mente de Cristo. Então eu queria te desafiar, analise as mensagens que são colocadas nos púlpitos das igrejas, analise as ministrações e não as aceite de imediato. A Bíblia fala que a semente que cai em boa terra é aquela que ouve e depois recebe. Ouve, analisa, vê se é verdade aquilo e a retém, porque se não for eu vou jogar fora. E aí vai vir libertação para a minha vida. Quem come qualquer coisa pode morrer de qualquer coisa. Agora, quando nós comemos as excelências do rei, teremos a vida que o rei tem. Que você se assente à mesa do rei e se alimente do que ele dá para a glória do nome do Senhor. Que Jesus te abençoe muito, muito, muito. E que você não esqueça desse rei maravilhoso, esse menino que foi gerado a nosso favor, como o texto fala. Eis que o menino nos nasceu, um filho se nos deu. É graça, e viva debaixo dela, para a glória do nome do Senhor. Deus te abençoe abundantemente, graça e paz. Amém.